Vamos dando início, então, a esse quinto encontro, né? Parece mentira, né? Já passaram 5 semanas desde que nós começamos os nossos estudos aqui, e a expectativa é que a gente possa fazê-los presencialmente, né? Lá na sede da Mergs, como era o planejamento. Vamos ver se em breve as coisas se encaminham para isso. Então, nós estamos entrando no capítulo 10, né? Depois de termos vencido aí os 9 capítulos iniciais. Então, uma breve revisão na última aula, último encontro, né? Porque eu nem considero uma aula esses nossos encontros aqui, esse nosso estudo. Nós avaliamos a situação de 6 casos, né? O Otávio, o Arcelino e 4 breve descrições de médiuns ali no capítulo 9, ouvindo impressões, né? Hoje nós temos mais 3 casos, né? Que é o Joel, o Belarmino e o Monteiro, né? André Luiz continua nos trazendo exemplos dentro da temática central desse início do livro, que é circunstâncias, razões, contextos, depoimentos, testemunhos, né, de espíritos que reencarnaram final do século XIX, início do século XX, tiveram uma preparação e falharam na tarefa dentro do espiritismo. O que a gente vai ver de diferente agora nesses 3 capítulos, vocês vão perceber que, de certa forma, são médiums com uma maior responsabilidade, né? Não apenas mediunidade no que se refere à, à mediunidade propriamente dita. São 3 médiuns que tiveram de semelhante, que a gente pode depreender aqui desses 3 próximos capítulos, uma tarefa de maior responsabilidade, né? Não com a mediunidade, que a própria mediunidade já é uma grande responsabilidade, né? Mas de alguma forma eles tinham um planejamento reencarnatório impostos de comando, né? Em situações de certa responsabilidade no que tange a um movimento de grupo, né? Então nós vamos ver aqui, no caso do Joel, ele cita, a gente não tem descrições amplas aqui, né? São pequenas nuances que a gente vai tentando interpretar, mas Joel conta que na instituição na qual ele tinha alguma tarefa, não se sabe em que posto, em que cargo efetivamente, mas era uma atividade que dava conta de órfãos, né? Era uma instituição que tinha um trabalho de assistência à orfandade, né? Que é sempre uma atividade complexa, de grande envolvimento pessoal. Também nessa instituição um ambulatório, né? Se supõe que seja um ambulatório médico, um ambulatório de assistência à saúde, provavelmente, né? Além da casa espírita propriamente dita, né? Então, nesse contexto é que Joel fora colocado numa posição de certa responsabilidade. O segundo caso é o do Belarmino, né? Que esse sim, ele nos afirma que fora por circunstâncias aparentemente ao acaso, né, na sua percepção, colocado numa situação de presidência de um grande grupo espírita, né? E o Monteiro, ele aparece como um coordenador de grupo mediúnico, né? Um grupo pujante, um grupo de médiums muito colaborativos, muito responsáveis, ao que parece, né? Tanto que tinham uma atividade no terreno da mediunidade de efeitos físicos, além da psicografia e da incorporação, psicofonia, né? Então ele dá esse contexto em que ele tinha essa responsabilidade diante do grupo. E temos avaliado aqui, nessa série de casos, essa descrição de casos que André Luiz faz, o gênero de quedas, né? O gênero de dificuldades que levaram à falha dos médiuns, conforme o relato de André Luiz, né?
Então, no caso de Otávio, lá atrás, né, era a falta de confiança na sua mediunidade, ele foi consultar um médico, acreditando que pudesse estar sendo levado por fenômenos alucinatórios, vocês lembram que nós conversamos. O Acelino, né, movido, tomado pela questão do ganho financeiro, né, pelo comércio da mediunidade e todas as consequências espirituais que ocorrem com quem faz isso, né? Vimos aqueles 4 casos, en passant ali, né? Em que apareceram problemas de ordem emocional, né? Irritação, medo, desconfiança, insegurança, falta de autonomia, problemas domésticos, né? Então, a gente coloca entre aspas aí problemas de ordem emocional que concorreram para essa falha dos espíritos, né? E agora, nos 3 capítulos de hoje, Joel, Belarmino e Monteiro, vamos ter outros gêneros de dificuldades, né? No caso de Joel, para quem já leu o capítulo, né, é uma fixação na recordação de uma vida anterior, né, recordação de vidas passadas, e essa memória tomou de tal forma o interesse e o tempo e a dedicação do Joel que ele ficou aprisionado, né, nessas memórias antigas, não conseguindo dar conta da sua realidade atual, né? Aí um alerta que André Luiz nos traz em relação ao perigo das memórias de vidas passadas, né? Não é qualquer um que pode ter e que consegue lidar, né, com essa questão de uma maneira saudável. A gente vai voltar depois a esse caso, a esse capítulo. O Belarmino, né, a questão do ceticismo, né, semelhante a um dos casos vistos na aula anterior, muito racionalismo, muito espírito crítico, muita busca por provas e evidências científicas, expondo o seu próprio grupo mediúnico como se fosse um grande tubo de ensaio, né, um grande laboratório, e posteriormente a entrada na política, o apego ao dinheiro, como ele próprio descreve, né? Belarmino que havia assumido a função de doutrinador, né? E o Monteiro também, resumindo, né, o seu gênero de falha, né, era um espiritismo junto aos homens, mas não com Jesus, né, um vício intelectual propriamente considerado, né? Então, voltando ao capítulo 10, que é a experiência de Joel, muito interessante esse caso, né? Ele refere que ele, ainda no plano espiritual, vinha apresentando vertigens, né? Uma espécie de tontura, há vários tipos de vertigem, ele não entra no mérito aqui, mas vamos chamar de vertigem genericamente, e alucinações referentes ao seu passado, né? Situação que já o acometia quando encarnado e que persistia em nosso lar aquela dificuldade, né? Chamando a atenção do Vicente, né? Como é que pode, né? Ele vinha recebendo um tratamento prolongado de aplicações magnéticas diárias nos gabinetes de socorro, no Ministério do Auxílio, e ainda assim se via às voltas com aquele gênero de tontura, de vertigem e de alucinações, de certa forma uma fixação de imagens do passado que o perseguia, né, que o tirava da sua consciência presente, né, um estado meio confusional entre o passado e o presente em que ele estava vivendo, né? Joel conta no seu capítulo que ele fora preparado, né, antes de reencarnar, para um gênero de tarefa mediúnica com muita sensibilidade, né? Ele foi trabalhado a sua sensibilidade, né, quando se comprometeu a esse gênero de serviço, né, no Ministério do Esclarecimento,
Né? Veja que é um dos dois ministérios de Nosso Lar que fazem conexão com planos superiores. Né? Então ele recebeu um tratamento espiritual, né? Que a gente nem consegue entender exatamente o que foi, né? Estão muito à frente, muito à frente no conhecimento da alma humana, do psiquismo humano, da mediunidade, né? Então ele recebeu essas aplicações, né, que foi responsável por lhe aguçar as percepções, a sensibilidade. Né? Porque ele necessitava dessa capacidade sutil para o desempenho da tarefa quando encarnado. Né? Então, ele veio para o plano material com um tratamento feito em nosso lar para que ele justamente tivesse maior sensibilidade psíquica para executar a tarefa a que havia se comprometido e planejado. Né? E a gente vai ver que justamente por não ter sabido desempenhar essa tarefa, né, ele acaba, de posse de uma faculdade diferenciada, perturbando o seu psiquismo, né? Perturbando as engrenagens sutis da sua alma, né? Que respondia, era por isso então que ele permanecia no plano espiritual ainda se recuperando e ainda num tratamento de longo prazo, através da assistência magnética, para se recuperar. Né? Então veja que às vezes a gente não tem essa consciência da gravidade, né, da complexidade que é a tarefa mediúnica. Né? A gente pode avaliar, por exemplo, André Luiz, né, que teve obstrução intestinal, câncer, disfunções hepáticas, uma infecção que parece que não foi tratada e curada, que foi a sífilis, questões agravadas pelo alcoolismo, né? Coisas assim aparentemente mais graves do que a de Joel, e no entanto, em nosso lar encontrou a cura do seu perispírito, né? Ou pelo menos vamos dizer assim, a harmonia, né? Ele se viu livre daquelas questões que lhe acometiam no plano encarnado, né? E entre aspas foi curado. Sabe que a cura é um processo diferenciado, né? Não é exatamente isso, mas ele estava bem, né? E Joel, que tinha uma vertigem, né, permanecia com esse quadro no mundo espiritual e era um tratamento de maior complexidade do que outros, né, que nos poderiam parecer mais graves ou mais complexos. Ele comenta que Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa, né, que o proprietário deve usar para definir roteiros, enxergar os perigos, enxergar as vantagens do caminho e colocando essa ferramenta a serviço do próximo, né? Senão ela se transforma, como não foi no caso dele, num instrumento de perturbação interna. Né? Então, ele diz que se deixou empolgar pela curiosidade doentia, teve uma lembrança muito vívida da encarnação anterior, em que ele cita até o nome aqui, Monsenhor Alejandre Pizarro. Né? Eu procurei no Google, não achei nada referente a essa personalidade aqui. Tem um outro ali, mas não é. Tem um outro nome parecido, mas não é esse indivíduo aqui. Isso de lembrar de vidas passadas não é algo raro, né? Relativamente comum, vamos dizer assim, talvez assim de modo tão claro, tão vívido, com tantos detalhes, de uma encarnação inteira, seja raro, né? Seja um caso como ele descreve aqui, não é tão comum. Mas há inclusive pesquisas nessa área. Quem já ouviu falar do pesquisador Ian Stevenson, né? Que foi um grande pesquisador na área da psiquiatria e que fez uma pesquisa super trabalhosa, né? Viajando o mundo todo, indo atrás de relatos de pessoas que
relatavam ter lembranças de vidas passadas, né, que eram casos sugestivos de reencarnação, como ele próprio nominou, né. E ele escreveu esses casos, publicou em boas revistas da área médica. Ele já é desencarnado, né, mas o trabalho dele segue, ele deixou um legado nessa área de pesquisa médica. Inclusive, ele lançou um livro que reúne um pouco para o grande público, né, essa sua vida dedicada ao estudo da reencarnação. Nós temos em português, um dos seus livros é o Reencarnação, 20 Casos. É um livro grosso, né, em que ele, com uma metodologia científica aprimorada, cuidadosa, né, ganhou reconhecimento no meio médico, e quem quiser procurar pelo nome dele nos periódicos, vai ter ali os artigos publicados sobre reencarnação, né? Foi um pioneiro no estudo dessa área, né? E, inclusive, aqui no Brasil, também tivemos pesquisadores nessa área, e no momento, né, agora, nesses meses em que estamos vivendo, né, 2020, há um pesquisador chamado Alexander Moreira Almeida, que é da Universidade de Juiz de Fora, um grande pesquisador, um psiquiatra, já tem uma carreira de pesquisa muito reconhecida pela qualidade do que ele produz, do que ele publica, que está iniciando uma pesquisa de um levantamento nacional no Brasil, todo o Brasil, de colher depoimentos de pessoas que têm memórias espontâneas de vidas passadas, né? Esse levantamento está sendo feito, ele está inclusive em busca de pessoas que possam se enquadrar nos critérios da pesquisa e darem os seus relatos aqui no Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, ali embaixo, onde tem a descrição do vídeo, o link da Universidade de Juiz de Fora, onde quem estiver assistindo esse vídeo pode ali conferir, e se sentir que pode colaborar, né, há uns formulários a serem preenchidos e enviados no próprio site da Universidade de Juiz de Fora. Está tudo ali explicado, né? Quem tiver interesse é só clicar no link e conhecer essa pesquisa. Então, estávamos falando, né, que ele tinha essa audição psíquica muito desenvolvida, né, mas ficou preso na época da Espanha em que ele era um inquisidor, né? E ele descreve aqui, então, como comentamos, os seus compromissos espirituais com a instituição, com os órfãos, com o ambulatório, com a casa espírita, em que ele frequentava 2 vezes por semana, né? E que com esse erro a sua mente se desequilibrou, né? E essas perturbações psíquicas, para ele, constituem doloroso martírio, né? Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. E nesse processo, ele foi então até reconhecendo outras pessoas, né, encarnadas, que a sua memória lhe indicava quem era, o que fizeram, né, foram companheiros daquela encarnação anterior, e ficou preso nisso, né, esquecendo-se dos compromissos, né, desinteressando-se até pela essência da doutrina espírita. Indo adiante, temos o capítulo 11, o Belarmino, o doutrinador. É o interesse de André Luiz, né, saber desse gênero de atividades, já que ele tivera, como estava coletando as impressões, os relatos de vários tipos de mediunidade, mas ainda não havia consegui retornar aqui, não havia conseguido nenhum relato de um doutrinador, né, que tem uma tarefa diferenciada, diferente dentro da organização espírita. E ele dizia que minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com exemplo, e aí que é a parte difícil, né? E em seguida com a palavra, né? E houve um excessivo apego à condição de comando no barco doutrinário.
coloquei acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis, né? Que é aquele que Emmanuel chama, né, do tóxico do intelectualismo, né? Que é de querer colocar os espíritos, as verdades espirituais, né? Esse conteúdo sagrado, né? Sob o olhar rigoroso, né? De um microscópio, né? E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? Um conceito importante que o Espiritismo traz e outras correntes do pensamento humano, outras correntes filosóficas trazem, né? é, é que chega a um certo ponto do avançar da ciência, principalmente quando ela começa a tocar o sagrado, quando ela começa a tocar em coisas que estão além, digamos assim, da nossa evolução, seja individual, seja coletiva, quando a gente começa a avançar o terreno, os métodos convencionais de pesquisa, eles falham, né? Porque os métodos de pesquisa, de averiguação da realidade, do mundo, eles também vão avançando. Como nós sabemos que o mundo não é apenas físico, que há uma consciência espiritual por trás de tudo, a base que sustenta todo o universo é Deus, né? Enfim, o universo, a vida, não se resume a movimentos materialísticos, objetivos apenas. Não é possível avançar além de certo ponto sem que o pesquisador tenha avançado ele próprio como espírito, né? Então é como se fosse uma espécie de mecanismo de defesa do universo, né? De barreira natural que o universo e a vida impõem àqueles que não adquiriram ainda uma consciência superior, né? Então, quando o pesquisador, aqui tipificado, né, como o gênero humano, né, em busca da verdade, quando o pesquisador não adquiriu ele próprio mecanismos de pesquisa a partir da sua própria evolução espiritual, e aí podemos citar aqui a intuição, uma consciência superior da vida, ou seja, quando ele próprio não está em sintonia com essa verdade, com esse universo que ele deseja descobrir e averiguar, a verdade não se revela para ele, né? Há um limite. É isso que aconteceu no caso de Belarmino, né? Ele estava utilizando um método, talvez adequado do ponto de vista meramente científico para lidar com outra ordem de fenômenos, né, da realidade, mas que escapa, né? Quando a gente quer forçar a barra da espiritualidade para submeter o mundo espiritual aos critérios e aos desejos e aos caprichos do ser humano, né, o fenômeno simplesmente abandona, né? Quem sabe faz ao vivo. É, quem tenta, né? O caso aqui é uma tentativa, né? Bom, deu para entender? Deu para entender esse conceito? Acho que é importante essa ideia para a gente entender o porquê que Belarmino, que tinha, né, uma frequência, a casa espírita, era um trabalhador ali envolvido, né, vinculado com o projeto e tal, mas ele se deixou, se frustrou com esse não atendimento da espiritualidade aos critérios que ele queria impor para descobrir determinadas questões, né? Então, faz muitos anos, saí de nosso lar, diz ele, com a tarefa da doutrinação, né? Acompanhado da esposa Elisa, né, que dispôs-se a acompanhar
durante a sua trajetória, né? E, inclusive, ele traz o detalhe aqui que duas colônias espirituais importantes haviam convidado muitos trabalhadores para encamparem essa tarefa da mediunidade e pediram, né, alguns trabalhadores de nosso lar com essa tarefa de missionários competentes para o ensino e para a orientação, na qual Belarmino se voluntariou, né, e foi apoiado. Né, foi apoiado pelo ministro Gedeão, né, que lhe proporcionou essa oportunidade e lhe concedeu as experiências preparatórias e a encarnação dentro desse objetivo. Ele comenta então que o Evangelho, todavia, é livro divino, e quando permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. É isso, né? E depois ele, já frustrado com a tarefa espírita, transferiu-se para a política, né? E aqui não a boa política, mas como ele próprio fala, a politicália inferior, né? E terminou na escravidão ao dinheiro, que já lhe havia transformado todos os sentimentos. Então, uma história triste, né? De alguém que reencarnou com grande responsabilidade, todo um preparo para essa tarefa. E, finalmente, a palavra de Monteiro, né? Que comenta que é muito difícil escapar às influências do meio quando se está aqui, né? O meio realmente ele exerce sobre nós um papel determinante, né? Daí o orar e vigiar, né? Daí ter o estudo e a vivência do Espiritismo que vai além da compreensão intelectual, racional, né? Que foi justamente onde ele falhou aqui, o vício intelectual. Né? E ele comenta que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. E em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que me aconteceu. Então, realmente, né, só pelos meios racionais, sem que se vincule verdadeiramente a questão do sentimento, né, não se vai muito longe e se cai nas armadilhas do caminho. Né? Então, sob o controle direto de Monteiro, estavam alguns médiuns de efeitos físicos, né? Além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. Né? E ele conta que ele comparecia 4 vezes à casa espírita, eram 4 reuniões semanais. Né? Quantas vezes vocês vão na casa espírita? Hein? Quantas vezes? 1, 2. Né? O Monteiro ia 4. Né? E ainda assim, né, veja como não são questões exteriores que determinam o sucesso ou o insucesso. Né? Não é o número de vezes que você vai à casa espírita. Né? O processo é todo interior, todo de uma busca interna, todo de uma sintonização genuína, verdadeira, sincera, né, ao trabalho. E ele diz que o apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Né? Então, o Monteiro ele fazia uma esgrima intelectual com os obsediados, com os espíritos obsessores. Né? Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Né? É mais uma vaidade intelectual do que efetivamente o coração posto ali a serviço para atender os irmãos em sofrimento. Né? Depois ele teve um problema cardíaco, uma angina, né?
passou para o lado de lá, qual um demente, e tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Né? Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor. Né? E se viu envolvido no seu desencarne, rodeado de seres malévolos que, ironicamente, né, repetiam as longas frases daquelas sessões de doutrinação em que ele tentava ali transmitir o evangelho para os espíritos desencarnados. Né? E ele se viu revoltado com essa situação, ele se achava injustiçado, ficou descontente, né? A tal ponto que, mesmo em nosso lar, ainda sem aceitar muito bem a situação, e imagino eu aqui pensando, né? Puxa, mas veio 4 vezes por semana na casa espírita, tudo que eu fiz, e nada. Né? Desencarnei como um demente que não merecia sequer uma acolhida imediata nos planos superiores, né? Então ele não entendia mesmo e foi ter uma audiência com a ministra veneranda, né? Que aliás não lhe recebeu, né? Não aceitou a audiência, né? Vocês lembram quem é a ministra veneranda de nosso lar, né? Aquela ministra, uma das 2 ou 3 entidades que pôde ver Jesus, né? Aquela ministra que recebeu toda uma homenagem, né, dos planos superiores pelo número de horas dedicadas ininterruptamente, número de dias ao trabalho, né, em nosso lar. Ela era responsável por parte da questão arquitetônica do nosso lar, dos jardins, né, onde havia as preleções do governador e os diversos ambientes descritos ali em nosso lar. Né. Essa é a ministra que, nas suas horas, um horário de folga, foi lá e dedicou 2 horas do seu tempo para ouvir longamente as queixas de Monteiro, né? E, num parágrafo, ela resumiu e respondeu à interpelação de Monteiro, né, dizendo: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto aos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre, né? Então, para quem gostava de esgrimar intelectualmente, ele tomou um golpe no coração, né? E é isso, simplesmente isso. Uma falha básica, né? Uma falha na base da proposta a que ele deveria ter atendido com maior cuidado, né? Bom, e aí, deixa eu ver aqui. Eu achei nesse livrinho de título Emmanuel, né? O próprio nome do livro é Emmanuel, do ano de 1938, uma mensagem, eu vou ler brevemente aqui, uma mensagem de Emmanuel aos médiuns, né? Lembrando que esse livro aqui foi então publicado e escrito antes do livro O Nosso Lar e antes do livro Os Mensageiros. Tá? Então ele comenta: Emmanuel, venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faça mister que todos os espíritos vindos ao planeta, com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito do seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada. Lembram dessa expressão que nós limos no encontro anterior? Aquela fração de certeza que o médium tem, que não pode se esquivar. Então ele usa essa mesma expressão. A fração
de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir, com a severidade e nobreza, as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior, que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Então é exatamente isso que André Luiz está trazendo de forma prática através dos casos que ele nos apresenta para estudo. Né? E lembrando que, no prefácio de Nosso Lar, Emmanuel já dizia que há muito esperava um companheiro que pudesse trazer ao mundo físico as informações referentes à vida no plano espiritual. Né? Então, quando esse livro foi escrito, provavelmente ele já estava preparando André Luiz, para sua afinidade junto com o médium Chico Xavier, para que pudesse transmitir a mensagem, né? Em outro livro, há a descrição que foram 700 dias ininterruptos que André Luiz se aproximou de Chico para conseguir dar início ao trabalho dessa obra. Né? E lembrando que essa obra não é apenas de André Luiz. Né? Nada mais inverossímil do que aquela cena do filme Nosso Lar, né, em que aparece no final ali André Luiz escrevendo na máquina de escrever o livro Nosso Lar, como se fosse uma iniciativa pessoal, né, sem um planejamento anterior, e deixando uma cópia sobre a mesa de Emmanuel para análise. Né. Isso é uma licença poética do filme. De fato, o que houve foi uma grande preparação, um grande preparo e um planejamento para que essa obra pudesse vir ao nosso meio através do Chico, né? E André Luiz é o responsável por tipificar as experiências. Ele é o autor, efetivamente, as vivências são reais da sua biografia. No entanto, o plano maior, um plano que está por trás, envolve a espiritualidade superior e o próprio Emmanuel, né? Como ele deixa entrever no prefácio de Nosso Lar. Bom, finalizamos o nosso encontro de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.